Estamos aqui para falar sobre um assunto super frequente, super comum no consultório, que é o refluxo gastroesofágico. Ai, que nome estranho! Que é isso, doutora? Refluxo? Eu ouvi dizer que minha sobrinha teve refluxo, que a vizinha disse que a filha dela também teve, minha mãe disse que a gente também teve. Então, todo mundo tem uma história de algum parente, algum vizinho, algum conhecido, algum amigo com esse tal de refluxo. Parece que é super comum, né? Todo bebê tem refluxo. É isso mesmo, é. Vocês ouvem muito falar porque justamente é super comum. Ah, doutora, mas então todo bebê tem refluxo? Olha só, praticamente sim. As estatísticas mostram que mais ou menos 2/3, de 60%, 70% dos bebês saudáveis têm algum grau de refluxo. E entre 90% a 95%, olha só, quase 100%, que bom, desses refluxos eles melhoram espontaneamente, que significa sem muitas intervenções medicamentosas, sem intervenção medicamentosa, mais ou menos no segundo semestre, até 1 aninho de idade. Então, olha que legal, apesar dele ser bem comum, bem frequente, ele tem resolução espontânea na grande maioria dos casos. Então, por que a gente se preocupa tanto com refluxo? Porque como cada um tem sua história, cada um tem seu palpite, cada um tem sua experiência e acaba, às vezes, botando aí umas minhocas na cabeça da mãe, do pai, dos cuidadores, e vocês acabam se preocupando mais do que devem. Em alguns casos raros, esse refluxo pode ser pior, pode causar algumas complicações, que a gente vai falar também delas aqui no vídeo. Mas na maioria das vezes, como eu acabei de falar, ele tem resolução espontânea. Então, o ideal é a gente conhecer o que é, acalmar o coração, saber que vai passar e tentar intervir medicamentosamente o mínimo possível. O mínimo de medicamento que a gente usar na vida, né? Não só nos bebês, principalmente neles, mas na gente, inclusive, melhor. Então, o que vem a ser isso? Antes de começar a falar propriamente do refluxo, tudo que a gente sabe, tudo que a gente estuda sobre refluxo, tudo que a gente faz de conduta para o refluxo, ele vem basicamente de duas entidades, por assim dizer, que são sociedades de gastroenterologia, hepatologia e nutrologia pediátrica, tanto norte-americana, que a gente chama NASPGHAN, quanto da europeia, que se chama ESPGHAN. São as siglas, né? E a determinação dessas duas entidades, elas vão mudando de acordo com os estudos que são feitos, de avaliações. A gente sabe que a medicina ela é dinâmica e a última atualização dessas duas entidades já tinha um tempo, já tinha mais ou menos uns 10 anos que não tinha uma atualização mais precisa. Ela é de 2018, então bem recente. Eu estou falando isso porque vocês podem ouvir como se fala muito de refluxo, que meu bebê usou tal coisa para tratar, como meu bebê foi diferente, porque justamente essas resoluções elas mudam com o tempo, porque os estudos vão avançando e os estudiosos, os pesquisadores vão observando o que é melhor para os bebês ao longo do tempo. E observou-se, vamos ver aqui ao longo do nosso papo aqui, que isso mudou um pouquinho. Esse refluxo, esse nome, ele é dado porque refluxo significa refluir. Alguma coisa de um lugar para outro, um líquido de um lugar para outro. Então, quando a gente come, a gente mastiga, engole, o conteúdo do alimento vai da boca para o esôfago, que é um canozinho, um trajetozinho que vai até o estômago, para daí ele ir para o intestino. Então, entre o esôfago e o estômago, existe tipo uma válvula muscular, que se chama esfíncter esofagiano. E essa válvula muscular, ela deve abrir e fechar a depender do alimento passe por ali, para que evite esse refluxo, esse retorno do estômago
para o esôfago e assim para a boca, cavidade, né, oral, nariz, enfim, para onde não tem que voltar. Então, essa válvula, ela funciona dessa forma. O conteúdo desce e não deve subir. Só que nos bebês, principalmente nos mais novinhos, que acabaram de nascer, até os 6 meses de idade, onde esse refluxo é mais intenso, essa válvulazinha muscular, que é o esfíncter, ela não está totalmente preparada, desenvolvida, maturada, amadurecida. Essa valvulinha, ela não tem a musculatura ainda firme para fazer essa oclusão e não permitindo aí que esse conteúdo volte. Na verdade, verdadeira, todo mundo tem um certo grau de refluxo, porque sempre que a gente come, a gente se alimenta, logo depois que a gente chama período pós-prandial, que é o período depois das refeições, esse esfíncter, mesmo que seja no adulto, que esse esfíncter, essa válvula já esteja completamente estabelecida e amadurecida, mesmo assim, existe uma certa abertura dela no final das refeições e podemos ter um certo grau de refluxo toda vez que a gente se alimenta. E aí você traz isso para um bebê recém-nascido, que se alimenta praticamente todo o tempo. Então ele está o tempo todo nesse período pós-prandial. Ele vive no período pós-prandial. Além de viver nesse período pós-alimentação, ele não tem esse esfíncter totalmente desenvolvido e ele fica a maior parte do tempo deitado. Então, existem vários fatores que, em conjunto, fazem com que esses bebezinhos, quanto menores, mais tenham refluxo. Posição, falta de maturidade ainda desse esfíncter e mamam e se alimentam com muito mais frequência do que as pessoas que já estão comendo, né, ali tendo suas refeições principais, já estão comendo um alimento sólido. Então, às vezes a mãe pergunta assim, doutora, não tem nada que eu possa fazer para evitar isso, para melhorar isso. E aí eu costumo falar de brincadeira, né, que realmente não deixa de ser verdade, que é quando crescer, melhora, né? Não tem aquela máxima que as pessoas falam, quando casar passa, quando crescer melhora. O refluxo é um deles. Quando o bebê crescer, melhora. Melhora porque esses fatores eles vão melhorando. O tipo de alimentação deixa de ser só líquida e começa a ser sólida também. Os intervalos de alimentação aumentam e a postura do bebê também. Então, 6 meses o bebezinho já começa a se sentar, ficar mais tempo sentado durante o dia, daqui a pouco começa a levantar. Então, ajuda também, né? A gravidade, a lei da gravidade, ela ajuda esse conteúdo também a permanecer mais tempo ali no estômago e não refluir. Então, são vários fatores que contribuem para que os bebês menores, os bebês mais novinhos, tenham mais refluxo do que os bebês maiores. É claro que uma pequena parcela, uma pequena porcentagem desses bebês podem manter este refluxo por mais tempo e existem também adultos que têm um refluxo aí que não é tão fisiológico, que tira um pouquinho realmente da qualidade de vida deles, mas é uma parcela, graças a Deus, uma parcela pequena. A maioria deles, como eu falei, até 1 aninho de idade isso se resolve e na maioria das vezes também espontaneamente. E aí às vezes também me chega no consultório a família perguntando, o meu bebê tem refluxo, né? Eu acho que ele tem refluxo porque ele vomita muito, ele coloca toda a mamada, doutora, ele bota a mamada, um pouco da mamada para fora. Ou logo em seguida, ou demora um pouquinho e coloca um pouquinho de leite para fora. Às vezes é pouco, às vezes é muito, a quantidade grande. E eu não sei muito bem se isso é só uma golfada, se isso é uma regurgitação, se isso é um vômito. Qual a diferença? As pessoas têm uma dificuldade para diferenciar esses conceitos. Na verdade, para nós, pediatras,
para a gente tratar ou não, decidir tratar ou não esse bebê, isso não interfere muito, saber se é vômito, se é refluxo, se é golfada, porque o que vai interessar realmente é a qualidade de vida desse bebê. O bebê tá bem, mesmo vomitando ou golfando ou regurgitando? Tá bem, ganhando peso direitinho? Ok, isso é fisiológico, independentemente do nome que você queira dar para aquele evento. O bebê não tá bem? É um bebê irritado, é um bebê que não dorme direito, é um bebê choroso, é um bebê que não ganha peso, não se desenvolve dentro da curva esperada? Sinais de alerta, independentemente do nome que você dê para aquele ato do bebê. Mas, tecnicamente, só para esclarecer e tirar essa dúvida, o que a gente chama de vômito vômito é uma coisa, parece, né? Tem uma característica de coisa mais grave, de repente, pelo nome. Então, o vômito, ele vem precedido de alguns sintomas do bebê. Você olha para o bebê, ele começa já a estar meio nauseado, com a cara meio enjoado e como se fosse fazer força, com alguma coisa incomodando ali aquela barriguinha dele. Você prevê que vai vir um jato ali de alguma coisa. Então, o vômito, ele tem um esforço, ele é precedido de náusea, pode vir acompanhado de uma palidez, um suor, às vezes a testa fica suadinha, ou um excesso de saliva, excesso de salivação na boca, e aí vem com esforço aquele vômito, aquele jato. Independentemente da quantidade, às vezes as pessoas costumam interpretar ou definir o vômito ou golfada ou regurgitação pela quantidade que sai, pelo conteúdo que sai, mas não tem nada a ver com a quantidade, tem a ver com o ato em si. Então, vomitar é precedido de náusea, excesso de saliva às vezes uma sensação de dor, um chorinho, uma palidez e um esforço para aquele conteúdo gástrico sair. A regurgitação ou golfada são sinônimos, regurgitar ou golfar, em alguns lugares é mais comum chamar golfar, outros lugares regurgitar. É ao contrário, é uma expulsão involuntária. O bebê tá ali, de boas lá, e vomita, e do mesmo jeito que vomitou, né? Golfa ou regurgita, a gente tem o hábito de chamar tudo de vômito, coloca pra fora ali aquele conteúdo, mas você nem percebeu que aquilo ia acontecer. O bebê também não teve outros sintomas associados e ele ficou bem. Depois não ficou suando, não ficou pálido, simplesmente saiu. Às vezes você está segurando o bebê, ou trocando a fralda, ou segurando mesmo sem sacudir, e ele simplesmente coloca o conteúdo do leitinho aí para fora. A gente chamaria isso de golfada ou regurgitação, independentemente do volume que está ali. Por que eu digo isso também do volume? Porque às vezes os pais chegam, meu Deus, ele vomitou demais, ou ele regurgitou demais, é uma quantidade muito grande, e aí você vai pesar, o bebê tá super gordinho, né? Ganhou até mais do que o previsto naquele mês, e na verdade a gente tem uma interpretação um pouco errada dessa quantidade, porque quando se coloca o conteúdo líquido para fora, ele espalha. Então o bebê vomita, ou golfa, ou regurgita, aquilo ali espalha. Você não tem como ter noção daquele conteúdo. Na verdade, se você pegasse aquilo tudo, colocasse numa seringa ou num copinho de 50 ml, isso ia ser uma coisa muito pequena na maioria das vezes. Uma quantidade muito pequena. E é claro que a quantidade que o bebê ingere é muito maior do que aquela quantidade que ele está vomitando, ou regurgitando, ou golfando. Então, essa coisa da quantidade de vezes, isso aí não importa muito pra gente, não. E não deve importar para vocês também, não. O que importa são os sintomas, a forma, tá? Isso aí é que diferencia. E o refluxo, a palavra refluxo em si, apenas significa refluir algo do estômago, refluxo gastroesofágico é refluir alguma coisa do estômago para o esôfago e pode chegar até as vias aéreas superiores, boca, nariz, e os pais também acham assim, saiu pela boca, pelo nariz, que é algo mais grave, mas na verdade as cavidades elas se comunicam. Então, se o conteúdo chega até a cavidade oral, ele pode sair pelo nariz, né? Um orifício ali que ele
ele consegue sair, não quer dizer que seja mais grave por conta disso. Isso é só ele encontrou uma via de saída que é aberta e ele saiu por ali e isso pode acontecer. Com relação à definição de refluxo fisiológico e refluxo patológico, o que vai diferenciar ou doença do refluxo gastroesofágico, que a gente chama, normalmente a gente fala, é um refluxo fisiológico ou é uma doença do refluxo. O que diferencia não tem nada a ver com volume também. É o que eu falo às vezes no consultório, mãe, pode vomitar a alma, pode vomitar o dia inteiro, à noite, se o bebê está bem, sorridente, feliz, mamando, ganhando peso, se desenvolvendo. Beleza, ele é o quê? Um golfador, um vomitador, um regurgitador feliz. Esse é o termo que a gente usa. Ele é um golfador feliz, ele tem um refluxo fisiológico que vai se resolver sem maiores problemas aí quando ele adquirir postura, começar a comer alimentos sólidos, esse esfíncter aí esofagiano amadurecer, tranquilo, ele não tem sintomas, sinais de alerta. No refluxo patológico, a doença do refluxo, você já vê, o nome é doença, então tem alguma coisa aí diferente. Ele é caracterizado quando essas manifestações clínicas, de uma forma geral, para se entender melhor, essas manifestações clínicas que o bebê tem, mexem com a qualidade de vida desse bebê. Então é um bebê que é irritado o dia todo, aquele bebê que chora, é um bebê que geralmente eu peço à mãe para botar o bebê no seio, no consultório, durante a consulta, mãe, bota o seu bebê para mamar. Um regurgitador feliz, ele mama uma boa, pode até depois da mamada vomitar, mas ele mama bem. Um bebê que tem doença do refluxo, ele tem fome, né, claro, então ele vai mamar, ele não consegue. Aquele conteúdo de leite entra em contato com a acidez do estômago, ele começa a jogar a cabeça para trás, e ele se irrita, e ele chora, e ele se contorce. É um bebê que tem essa postura, geralmente o dia todo, para dormir também, ele faz essa postura de colocar o pescoço para trás, igual quando a gente está com azia. A gente não tenta fazer isso para respirar melhor. Instintivamente a gente faz isso no sentido de melhorar essa dor, esse desconforto. O bebê faz isso. O bebê pode, inclusive, ter contrações de dor, choro mesmo de dor, pode vomitar com sangue. Então, são outros sintomas que, na grande maioria das vezes, o bebê não tem. Eles têm, geralmente, o refluxo fisiológico. E, há algum tempo atrás, existia esse conceito, por isso que às vezes ainda persiste, de quantidade de vômito. Vamos diminuir essa quantidade de regurgitação, de golfada, para que o bebê golfe menos durante o dia, só isso. Mas se o bebê está bem, não tem por que você usar medicamento. Eles já foram até uns que a gente utilizava para isso no passado. Eles, nessa última atualização do Naspghan e do Espghan, eles foram realmente, não é para utilizar por conta de quantidade de vômito, de refluxo, de regurgitação ou de qualquer coisa que seja. Esses bebês que golfam muito, eles costumam a família ficar mais apreensiva. Claro, você tem um bebê e toda mamada, depois o bebê mama e depois de toda mamada ele golfa, ele regurgita, claro que dá uma certa ansiedade na família. Eles ficam na dúvida realmente se aquela quantidade é normal, se aquilo é normal, mas por que não vai fazer nada, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso? E a melhor coisa é a informação. Você não pode ceder, né, e começar a passar um monte de medicamento para um bebê que está bem. Então, como eu falei anteriormente, bebês que golfam muito, eles precisam ser avaliados do mesmo jeito dos que golfam pouco. Qualidade de vida tá boa, eles são vomitadores ou golfadores ou regurgitadores felizes, eles golfam então ali como se nada estivesse acontecendo. Nada precisa ser feito do ponto de vista medicamentoso. É um bebê que golfa, mesmo que seja pouco, mas tem sintomatologia, é um bebê irritado, é um bebê que não dorme, é um bebê que não ganha peso, não se desenvolve de forma adequada.
esse sim precisa de uma orientação, né, de um olhar aí especial. Eu tenho até uma paciente minha que é filha de amigos pessoais meus, e ela dizia assim, chegava lá todo mês, Raquel, minha bebê continua golfando muito após as mamadas, e sempre a gente fazia a avaliação toda, aleitamento materno exclusivo, o bebê sempre estava ganhando peso, crescendo, se desenvolvendo, e eu conseguia em alguns momentos, como eu a gente costuma se ver nos fins de semana, é uma família que frequenta a minha casa, que eu frequento a casa, enfim, e eu olhava para o bebê de vez em quando, ela golfava, aí todo mundo, aí de novo, golfava e sorria, é uma golfadora feliz, fique tranquila que nada vai acontecer. E hoje ela está com 1 aninho, e desde os 9 meses, mais ou menos, um pouco antes, começou a comer alimentos sólidos, começou a ficar mais de pé, sentada. Melhorou. Passou o refluxo, ó, ficou no passado e não precisou usar nada de medicação, né? Como a maioria dos bebês. Então, acalma o coração, vomita, golfa, deixa à vontade, que na maioria das vezes vai passar. Alguns bebês que têm algumas condições específicas, eles costumam golfar um pouco mais, mas também não quer dizer que por eles terem essas condições específicas, você vai mudar a forma de você encarar. Mas, por exemplo, bebês prematuros. Se a gente fala que esse esfíncter, essa válvula muscular que tem entre o esôfago e o estômago, ela começa a amadurecer com o tempo, se você pensar que o prematuro nasceu antes do tempo, ele ainda tem um tempo maior para que isso amadureça. Ele ainda nasce com esse esfíncter um pouquinho mais aberto do que os demais. Então, quanto mais prematuro é o bebê, mais refluxo ele pode ter. Não quer dizer que seja um refluxo patológico, não quer dizer que seja uma doença do refluxo, mas a tendência é que ele reflua mais, que ele golfe mais, regurgite mais do que os bebês que não são prematuros. Outro caso são os bebês obesos, os gordinhos demais, por isso que a gente fica ali, ó, ligado, peso. Hoje em dia a gente tem muita preocupação com excesso de peso, aquele bebê gordinho bonitinho, né, da Michelin, todo cheio de dobrinha, tá no passado, né? Hoje em dia a gente sabe que tem que ser um bebê slim, um bebê fit, para ter mais saúde. Esses bebês mais gordinhos, obesos, eles têm maior tendência a regurgitar, golfar, por conta mesmo de aumento da pressão intraabdominal, por conta da própria gordura corporal e da dificuldade também de se manter mais ereto, gordura facial, uma série de alterações que a gordura acarreta, também aumenta a chance de ter refluxo. Bebês que têm condições respiratórias crônicas, problemas respiratórios crônicos, como fibrose cística, broncodisplasia. Bebês que têm neuropatias, né, crônicas, bebês que são, por exemplo, tem paralisia cerebral, que tem dificuldade desse controle, né, de deglutição, tem alguma síndrome genética que dificulte essa coordenação entre respiração e deglutição, eles podem ter também mais refluxo, mais golfar mais, vomitar mais. Pacientes também, bebês que tenham alterações anatômicas do trato digestório. Então, tem uma hérnia de hiato, tem uma hérnia diafragmática, tem uma atresia de esôfago, tem malformações no trato digestório. Eles também têm mais tendência a ter refluxos mais graves, até as doenças do refluxo mesmo. E durante a investigação, a gente pode solicitar eventualmente alguns exames mais específicos para essa classe de pacientes, de bebês especificamente, que tem alguma condição especial. O que mais incomoda, o que mais dá medo, eu imagino, que seja nas mães, principalmente desses pacientes que têm uma condição mais específica, é o engasgo. Porque eu mesma tenho medo de engasgo, eu acho que é uma coisa assim que dá um desespero. Então, esse conteúdo gástrico, esse leite voltar a retornar pela faringe, boca, nariz, pode fazer com que o bebê engasgue. Isso realmente é uma condição de emergência, de urgência, tem que ser resolvido imediatamente. Então, a gente tem que estar ciente das manobras adequadas para o desengasgo,
o nome da manobra é manobra de Heimlich. Ela dependendo do tamanho da criança, se é um bebê, se é uma criança maior, a gente tem uma técnica diferente. Então, no meu canal do YouTube, a gente tem um vídeo, tem lá escrito, ó, engasgo. Temos um vídeo ilustrativo mostrando como é que se faz essa manobra de desengasgo, desde bebezinhos até crianças maiores. É importante que vocês assistam e estejam preparados para dar este primeiro socorro em casa. É a única coisa que eu acho, assim, realmente do refluxo que imediatamente a gente tem que saber resolver, né? Isso aí é uma coisa que dentro de casa a gente tem que saber resolver para que a criança fique bem, não engasgue, mas não tenha uma asfixia, uma condição pior. O fato de diagnosticar, de saber se é fisiológico, é doença do refluxo, aí é o profissional médico que vai fazer. E até os pais se perguntam, né, exatamente isso. Quando é que deixa de ser fisiológico? Como é que eu vou saber, doutora? Eu tô com um bebê em casa, a senhora está falando que não tem muito a ver com quantidade de vômito, de refluxo, de regurgitação, mas tem a ver com a condição do meu bebê. Se ele é um bebê que está irritado, que não está ganhando peso, não está se desenvolvendo, é um bebê que vomita sangue, é um bebê que não dorme, é um bebê que fica, né, com essa postura, jogando o pescoço para trás o tempo inteiro. Então, eu sei disso, mas como é que eu vou ter certeza? Como é que eu posso saber que o meu bebê tem uma condição que não é normal e é uma doença? Primeiro, esses sinais de alerta que a gente está falando. Segundo, existe a chance de um bebê que tem um refluxo fisiológico, que era um bebê que era um vomitador, um regurgitador feliz, que não tinha sintoma nenhum, desenvolver uma sintomatologia. Por quê? Porque o que vai causar os sintomas é justamente se esse conteúdo do estômago, que é ácido, a gente sabe que no estômago tem muito HCl, ácido clorídrico. É um ácido muito potente. Se esse ácido se mistura com esse alimento, com esse leite, volta em grande quantidade para o esôfago, ele pode começar a causar uma corrosão nessa mucosa do esôfago, que não é para ter ácido. Então, nós temos, os bebês também têm algumas, como é que eu vou dizer, alguns mecanismos de barreira, de defesa, muco, produção de algumas substâncias que ajudam a evitar que esse ácido faça isso. Então, nesses bebês, na maioria deles, graças a Deus, na maioria deles, essa condição de refluir o ácido para o esôfago, os mecanismos de barreira conseguem evitar que ele desenvolva uma doença mais grave. Porém, em outros bebês, infelizmente, este refluxo pode vencer essas barreiras de defesa e aí sim, misturado com esse ácido clorídrico, que é muito potente no estômago, começar a voltar e corroer a mucosa do esôfago, fazendo o que a gente chama de esofagite, que é uma inflamação no esôfago, muito dolorosa, pode ter sangue nesse vômito por conta dessa esofagite. Esse bebê também pode, com esse conteúdo ácido que vai até a faringe, ele pode penetrar na traqueia, fazendo microaspirações, ele começa a aspirar esse conteúdo que vem, da traqueia, e vai lá para o pulmão, e faz uma irritação também nesse pulmão, faz o que a gente chama de pneumonia aspirativa, porque o bebê aspira esse conteúdo e vai lá para o pulmão. E é grave também, os bebês às vezes são internados por conta disso. Às vezes é um bebê que tem pneumonia de repetição e a gente, quando vai investigar, vê que é refluxo. Então, na cabecinha de vocês tem que estar assim, o que é fisiológico? É algo que não causa dano ao bebê. É um bebê que tem refluxo, episódios diários, pode ser de regurgitação, de vômitos, mas que ele vomita, não tem náusea, não tem vômito com sangue, não aspira, não tem, como é que se diz, não para de respirar por conta disso, não impede ele de crescer, se desenvolver, ganhar peso, dormir, viver normalmente. A qualidade de vida dele está preservada. Às vezes pode ter até algum sintoma
logo depois que regurgita, mas algo que você vê que não é uma coisa muito grave, que dura muito tempo. Rapidinho se resolve, né? É uma coisa que você consegue administrar, você vê que não é o dia todo, é uma coisa mais tranquila, você consegue administrar e ver que seu bebê está bem. A doença do refluxo, ela ocorre justamente, que a gente chama de doença, quando ocorre a quebra desses mecanismos de barreira, e ocorre uma esofagite, uma pneumonia aspirativa, os vômitos, a regurgitação, ele vem acompanhado de irritabilidade, de dor, de mudança de humor, de não ganho de peso, não desenvolvimento adequado, como eu falei, vômitos com sangue, e pode ter sintomas até extra-gastrointestinais. A criança pode ter, o bebê pode ter uma tosse crônica que você não consegue correlacionar com nenhuma infecção de via aérea, nenhuma alergia. É um bebê que está rouco, que tosse com frequência, que tem uma sibilância, um barulhinho, como se fosse um bebê, um lactente sibilante, que dá um piadinho no peito. É um bebê que tem pneumonia de repetição. Então, esses sinais são sinais de alerta e são sinais que levam a gente a imaginar que seja realmente uma doença do refluxo, algo que tem que ser tratado de forma mais incisiva e não simplesmente, né, como algo fisiológico que vai passar. Então, isso aí, vocês conseguem perceber em casa e, claro, quem vai fazer o diagnóstico realmente, que vai fechar o diagnóstico junto com a família, é o pediatra, né, que ele que está apto, ou o pediatra geral, ou o gastroenterologista pediátrico, que vai realmente dar esse diagnóstico de doença do refluxo e seguir aí com o tratamento e a conduta adequados. No sentido de complicação, como a gente estava falando, que as mães, eu sei que ele tem refluxo, ele vomita, ou golfa, ou regurgita, mas o que isso pode causar de dano para o bebê? Tem alguma complicação para esse bebê? No caso, aí eu volto a falar do refluxo fisiológico e do refluxo patológico. No caso de um refluxo fisiológico, isso não vai ter impacto nenhum, não vai ter nenhuma complicação na vida do bebê, porque não mexe com a qualidade de vida dele, não mexe com o sono dele, não mexe com o ganho de peso, nem o desenvolvimento desse bebê, não mexe com a alimentação desse bebê, com absolutamente nada. Então, ele não terá complicações, esse bebê não terá complicações de um refluxo fisiológico. Por outro lado, se ele tiver uma doença do refluxo, onde há quebra da barreira ali de defesa, mecanismo de defesa ali do trato gastrointestinal, ele pode ter uma corrosão desse esôfago, por exemplo, fazendo a esofagite de refluxo, uma esofagite eosinofílica, e aí ele vai ter uma qualidade de vida ruim, ele vai ter dor, ele vai ter um sono prejudicado, ele pode ter um crescimento e desenvolvimento prejudicados, é um bebê irritado, é um bebê que pode até ter vômitos com sangue, que é uma coisa que imagino que assusta muito a família. Então, é uma condição onde toda a família acaba ficando preocupada, nervosa, interfere em toda a família. Outra complicação também grave, como a gente estava falando, é a pneumonia, são as pneumonias aspirativas ou pneumonias de repetição, justamente por conta desse conteúdo ácido que vem misturado com leite, esse conteúdo de ácido aclorídrico que vem até a faringe, a laringe do bebê, e ele acaba aspirando esse conteúdo e vai para os pulmões. Aqueles pacientes que têm uma condição crônica e também os mesmos que têm mais propensão a ter doença do refluxo, eles também têm maior chance de ter essas complicações, principalmente as pneumonias. O prematuro, pela própria imaturidade dessa coordenação, deglutição, respiração. Os pacientes que têm um problema respiratório crônico, onde já tem árvore respiratória mais debilitada, tipo fibrose cística, broncodisplasia pulmonar, pacientes com uma neuropatia grave, por exemplo, paralisia cerebral, que também tem uma dificuldade de coordenar essa deglutição, essa respiração. Esses pacientes, eles têm mais propensão a desenvolver essas complicações. Porém, qualquer paciente que tenha a doença do refluxo, se for grave, a gente também tem graus de doença do refluxo, tem graus mais leves,
tem graus mais graves, mais acentuados, conforme esse grau foi aumentando da doença, esse paciente pode, infelizmente, cursar também com uma pneumonia de repetição, uma esofagite de refluxo, que são mais graves. Uma doença, um refluxo fisiológico também, ao longo do tempo, pode se tornar um refluxo patológico, uma doença do refluxo. Então, o paciente tem que ser acompanhado. Ele pode ser ali, ter tido o diagnóstico dele de refluxo fisiológico, ser um golfador feliz, um vomitador feliz, mas com o tempo, esses mecanismos de defesa do trato gastrointestinal dele serem quebrados, essa barreira ser ultrapassada e ele começar a desenvolver os sintomas de doença de refluxo e tudo que ela acarreta. Infelizmente, isso pode acontecer, por isso que a gente precisa estar sempre de olho, acompanhando esse paciente, orientando a família e a qualquer sinal de alerta, já comunicar o pediatra geral ou o gastroenterologista pediátrico, que é a especialidade da pediatria que cuida, que trata do aparelho gastrointestinal, do sistema digestório. Outra pergunta comum que os pais fazem, às vezes chegam até já com uma requisição de outro profissional, e eu respiro fundo e digo, vamos conversar primeiro, porque eles querem saber como diagnosticar, como é que eu posso ter certeza que ele tem uma doença do refluxo. Existe algum exame, tem algum exame que eu possa fazer? Porque há uma ansiedade, realmente uma apreensão, principalmente nos bebezinhos pequenos, que tem muito poucos exames que a gente faz para diagnosticar certas doenças. A maioria delas tem um diagnóstico clínico, né? É o olhar clínico do pediatra, a experiência do pediatra, é o exame físico, é a conversa com a família, é a coleta dos dados que vai dar o diagnóstico. E há uma grande ansiedade, os pais chegam ansiosos querendo um diagnóstico com exame, eu quero um exame. E na maioria das vezes não existe esse exame, ou esse exame não vai acrescentar em nada ao nosso diagnóstico, não vai mudar a conduta perante esse paciente. A gente sabe que a grande maioria, 90% a 95% dos refluxos melhora espontaneamente até 1 aninho de idade, então não há necessidade de a gente estar pedindo exame, a não ser, claro, para aqueles casos específicos onde a qualidade de vida do bebê está muito prejudicada. Então, é um bebê que tem vômitos muito recorrentes, com dor, com dificuldade de se alimentar, com aquele vômito bilioso, com verde, aquele vômito bem esverdeado. Ou é um bebê que desde que nasceu não para de vomitar, principalmente nos primeiros dias de vida. Então, tem alguns bebês especificamente que a gente tem que investigar com exame, mas não são todos. A gente alguns exames que a gente pode fazer nesses casos são ERED, é um exame contrastado. É como se fosse assim, o bebê toma um contraste, uma substância que no raio-x vai aparecer como branquinho, e faz vários raios-x para poder justamente a gente perceber como é que funciona o trato gastrointestinal desse bebê. A gente pode fazer ultrassonografia, que é um exame que eu já fico arrepiada quando a família pede, porque, olha, gente, uma coisa vocês vão ter que aprender. Se tiver uma coisa que vocês precisam aprender aqui nesse vídeo, 2 coisas. Uma é que existe refluxo fisiológico e doença do refluxo ou refluxo patológico. E outra é que ultrassonografia de abdômen, nem com Doppler, nem com nada, não dá diagnóstico de refluxo. Não, doutora, como não? Porque eu acabei de falar, eu falei no início do vídeo que todos os bebês têm algum grau de refluxo. Então, toda vez que você fizer uma ultrassonografia em um bebê, vai ocasionar ali, vai dar no laudo ultrassonográfico presença de refluxo gastroesofágico. Me disse o quê? Nada, o óbvio. Todo bebê tem, eu quero saber se ele tem doença do refluxo, isso só com sintoma, não é o exame que vai me dizer. O que a ultrassonografia me diz? A ultrassonografia me ajuda a afastar
alterações anatômicas do trato gastrointestinal, uma atresia de pyloro, uma hérnia diafragmática, uma hérnia de hiato. Então, às vezes, a gente solicita para afastar malformações do trato gastrointestinal, não para dar diagnóstico do refluxo, especificamente de refluxo, ok? Por favor. Não fique com laudo lá da ultrassonografia, lê e diz, meu filho tem refluxo, achando que é doença, precisa tomar remédio para tratar. Nada disso, por favor. Outros exames mais invasivos que praticamente não são feitos, são casos muito graves, a pH-metria, que é um exame, seria no caso, um exame padrão ouro para você realmente diagnosticar que tem uma doença do refluxo. Você vai medir a acidez daquele estômago, esôfago durante 24 horas, mas aí o bebê tem que ficar internado com uma sonda dentro lá do estômago. Imagine que sofrimento, a gente normalmente não pede. E outro exame que a gente pode fazer é a endoscopia digestiva alta, que praticamente antes do ano a gente não pede, também salvo exceções. Então a gente percebe que são exceções. São pacientes que já fizeram toda a conduta de tratamento inicial, são pacientes que realmente não estão melhorando, não estão piorando cada vez mais. A gente tem que ter um diagnóstico mais específico. Eles são uma porcentagem mínima dos casos. Na maioria deles, a gente não precisa lançar mão de nenhum exame complementar para diagnosticar. Nem refluxo fisiológico, nem doença do refluxo. O diagnóstico é clínico, diagnóstico de história clínica, né? E conversa com a família e acompanhamento. Então tá, doutor. Então, a senhora me disse tudo, que era refluxo, que não era patológico, fisiológico. E aí? Tá. E se meu bebê tem um refluxo fisiológico, o que eu faço com ele? Se é fisiológico, você não faz nada. Você espera passar. É verdade. Espera passar. Não vou falar isso. Sua mãe diz, essa doutora não quer nem tratar o meu bebê. Não é bem assim. A gente espera passar sim, a gente informa a família que vai passar, a gente acompanha, esperando que esse refluxo fisiológico não se torne uma doença do refluxo. E a gente orienta algumas medidas posturais para conforto deste bebê. Porque tem alguns bebês com refluxo, mesmo fisiológico, que tem um pouco de sintoma e a gente pode aliviar com algumas medidas, que são o que a gente chama medidas de postura, que é o quê? Quanto a gente vai usar a lei da gravidade a nosso favor. Então, quanto mais ereto fica o bebê, melhor, né? Melhor esse conteúdozinho líquido de leite, ele vai descer e vai assentar mais ali no estômago. Toda mamada, após toda mamada, você ficar com o bebê mais ereto. Se você tem costume de ficar 10 minutos, fica mais um pouquinho, 15 minutos, 20 minutos, fica mais um pouco. Colocar esse bebê sempre para deitar em um local um pouco elevado, com um tronco um pouco mais elevado, então 15 graus, 20 graus, 30 graus, para que justamente esse conteúdo gástrico, ele se assente melhor. Então ali, sempre de barriguinha para cima, né, porque se golfar só cai, né, só vaza, não engasga. Evitar ficar chacoalhando o menino, né, porque tem gente que tem mania de, vamos ninar a criança, e chacoalha, isso aí aumenta a pressão. E a entrada abdominal aí pode aumentar a quantidade de golfada. Então, para ninar com calma, né? Devagar, sem apertar. Evitar usar roupas que apertem a barriguinha do bebê. E nós mesmos, né? Não apertar a barriga do bebê. Evitar roupinha que tem elástico, algo que aperte realmente essa barriguinha, justamente para não aumentar essa pressão e acabar regurgitando mais ou vomitando mais. Isso são medidas que a gente chama de medidas posturais ou não medicamentosas, que auxiliam, né, no bebê ali até diminuir um pouco a golfada, o desconforto, mas não precisa nada específico, nenhum medicamento específico. Outra orientação que a gente dá é a mãe tentar observar se não está superalimentando esse bebê. A gente fala, mas como é que eu vou saber? A mãe que está em aleitamento materno exclusivo, a gente orienta a fazer livre demanda. Só que essa livre demanda, às vezes, ela é interpretada como qualquer som que essa criança faz, a mãe pega e amamenta. Então, cuidado com isso, porque o bebê vincula o peito, o seio materno, a acalento, a resolução de problema também. Então, se tudo que ele fizer, você colocar no peito, primeiro que você não está resolvendo os problemas outros do bebê com outras coisas, não está ensinando ele a
né, lidar com as outras questões. E segundo, que você pode estar super alimentando esse bebê e mantendo ele no período pós-prandial, período pós-alimentação, o tempo inteiro, com esse esfínterzinho aí do estômago mais aberto. Então, o bebê acabou de mamar, tem pouquíssimo tempo que mamou bem e chorou. Veja se não é outra coisa, às vezes tá com calor, às vezes tá com frio, às vezes só quer mudar de posição, às vezes só quer um aconchego de colo. Pense um pouquinho antes de amamentar todas as vezes que o bebê solicita. Tente interpretar um pouco mais esses chorinhos. A gente começa a perceber que os chorinhos e a forma que faz com o rostinho, com a mãozinha, são diferentes em determinadas situações. E tente controlar um pouco essa livre demanda se o seu bebê está golfando muito, porque pode ser uma superalimentação. A mesma coisa para o bebê que está em uso de fórmula infantil. Você controlar, diminuir um pouquinho mais, você pode reduzir o volume dessa mamada, né? Ou você espaça um pouco mais, ou reduz um pouco do volume e fraciona um pouco mais essas mamadas. Por exemplo, você está dando, sei lá, por exemplo, 120 ml a cada 3 horas, por exemplo. Você pode fazer 90 ml a cada 2 horas. Você pode dar uma fracionada, diminuir, porque você diminuindo o volume ali final no estômago, evita que ele reflua, né, e fique muito cheio, esse estômago acaba refluindo mais. Então, uma dica também, cuidado com a superalimentação. Com relação à doença do refluxo, então, se você suspeita que este bebê, um lactente com suspeita de doença do refluxo, então ele tem alguns sinais, alguma coisa na história dele, no exame físico, que me leve a pensar que ele tem uma doença do refluxo, tá? Tem alguns daqueles sinais que eu falei que não está ganhando muito peso, não tá alguma coisa ali, está muito irritado, muito choroso, ou teve um vômito com sangue, algo que faça você suspeitar que não é apenas um refluxo fisiológico. O que a gente vai fazer? A gente mantém sempre as orientações todas do refluxo fisiológico, sempre as medidas posturais, essas medidas não medicamentosas, mas agora a gente vai ter que melhorar a qualidade de vida desse bebê que está com doença do refluxo. Então, inicialmente, como eu falei também, a gente não lança a mão praticamente de exame complementar nenhum. A gente vai fazer o quê? Uma orientação para evitar a superalimentação, para manter a mesma coisa que a gente faz para refluxo fisiológico. A gente vai fazer para o patológico também. A única diferença é que no refluxo patológico a gente já entraria, se tiver algum desses sinais, já poderia entrar. Se o bebê estiver usando fórmula, você pode mudar essa fórmula para uma fórmula anti-refluxo, tá? Uma fórmula que ela espessa no estômago, é uma fórmula mais apropriada para o paciente com doença do refluxo. No fisiológico, não. No patológico, na doença do refluxo, sim, se ele estiver usando fórmula. Se estiver em aleitamento materno exclusivo, nós não mexemos em hipótese nenhuma no aleitamento, só dá essa dica da superalimentação para a mãe, para ela ficar ligada, né, se está superalimentando ou não. Esse paciente, depois dessas medidas, você viu que não teve medicamento, ele melhorou? Nós mantemos essa conduta e vamos acompanhando. Esse paciente não melhorou com essa conduta inicial. O que mudou hoje em dia? Antigamente você já colocava alguma medicação, inibidor de bomba de prótons, antiácidos, uma série de medicamentos aí que a gente lançava a mão. Hoje em dia não. Hoje em dia se percebeu que existe uma associação, acaba se imbricando os sintomas do refluxo, da doença do refluxo, com alergia à proteína do leite de vaca. Então, muitos desses pacientes, muitos desses bebês que não melhoram, eles têm, na verdade, uma alergia à proteína do leite de vaca, cujos sintomas são muito parecidos com o refluxo. Ou, às vezes, tem as duas coisas juntas, elas vêm juntas, uma como sintoma da outra. E a primeira conduta, a primeira orientação é justamente fazer o teste para alergia à proteína do leite de vaca. Você faz a exclusão da proteína de leite. Se o bebê está em aleitamento materno exclusivo, você pede para a mãe fazer a dieta de exclusão de leite, de proteína de leite. Você vai ao pediatra que vai orientar ela essa dieta.
Se o bebê está fazendo uso de fórmula láctea, fórmula infantil, você vai utilizar uma fórmula infantil apropriada para fazer esse teste, que é uma fórmula extensamente hidrolisada ou eventualmente uma fórmula de aminoácido. Então você vai excluir a proteína de leite do leite deste bebê. Em aleitamento materno você exclui da mãe. Em uso de fórmula láctea você troca a fórmula e faz uma fórmula apropriada ou extensamente hidrolisada ou fórmula de aminoácido e observa no protocolo mesmo de teste de APLV que a gente faz de alergia à proteína do leite de vaca. Se esse paciente melhorou depois dessa conduta, né, você segue com o diagnóstico, o teste terapêutico, o teste de tolerância, o teste de provocação oral, enfim, você suspeita de alergia à proteína do leite de vaca. Se esse paciente não melhorou, aí sim, depois de todas essas etapas, é que você lança a mão de uma medicação, que é o inibidor de bomba de próton, e você vai utilizar ela por um período aí mais prolongado, inicialmente 4 semanas, e observar. Nesses pacientes que têm sinais de alerta, pacientes mais difíceis de tratar, esse é aquela pequena porcentagem onde você pode lançar mão de alguma investigação por exame de imagem. Vai depender do sintoma que ele tem. Então, aqueles que eu tinha falado, você vai fazer um estudo radiológico, você vai fazer uma ultrassonografia abdominal, você vai fazer uma pH-metria, uma endoscopia digestiva alta, entre outras, nesse pequeno grupo aí que não melhorou com nada e você vai precisar direcionar para uma investigação aí mais específica. Sempre, sempre, sempre mantendo a orientação das medidas não medicamentosas. Então, esse é o principal foco hoje em dia do NASPGHAN e do SPGHAN, que são as entidades, as sociedades norte-americana e europeia, né, de gastroenterologia pediátrica, hepatologia pediátrica e nutrologia pediátrica, que coordenam e orientam e dão as diretrizes, né, digamos assim, da conduta, do diagnóstico, do tratamento e da orientação aí para o refluxo. Tá? Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas. É uma doença muito complexa que deixa os papais e as mamães muito preocupados, mas a gente está aqui para isso, seu pediatra. Conte com ele sempre, porque é ele que vai fazer esse acompanhamento, vai acalmar, como eu digo, acalmar o coração da mamãe e do papai. E finalizando, para vocês lembrarem que a grande maioria destes bebês vai melhorar com certeza aí até o primeiro aninho de vida, tá bom? Um beijo e até a próxima.